Olá! O clima desta época do ano é um convite para conhecer as belas cachoeiras aqui da região. Porém, é preciso redobrar a atenção para que a diversão não se torne dor de cabeça. Para se ter uma ideia, somente em janeiro deste ano foram registradas 35 ocorrências por afogamento em todo o estado. E para dar algumas dicas de como aproveitar as cachoeiras com segurança, eu converso agora com Leandro Rodrigues, que é tenente do Corpo de Bombeiros aqui de Ouro Preto. Obrigada por receber a nossa equipe. Leandro, quais os cuidados que as pessoas precisam ter em relação às cachoeiras, especialmente nesta época do ano? Ao que a gente deve ficar atento? Bom, nessa época do ano as famílias têm o costume, de buscar essas cachoeiras para se refrescarem, ter alguma diversão. E a gente tem que sempre redobrar os cuidados nesses locais, porque quando a gente pensa num ambiente controlado, que às vezes é uma piscina, a gente tem os riscos ali de afogamento para as crianças, até mesmo para os adultos. E num ambiente que não é tão controlado assim, que é um ambiente de cachoeira, a gente tem que redobrar a atenção, porque a gente não sabe se tem pedras naquele local, se tem animais peçonhentos. Então, com as nossas crianças, quando nós formos para esses locais, a nossa atenção tem que ser redobrada mesmo, porque às vezes numa pequena poça de água eles podem se afogar ali no momento de distração dos pais. E para chegar a muitos desses locais é preciso pegar algumas trilhas. Quais são as recomendações quando o acesso é mais difícil? Quando a gente pensa uma cachoeira com acesso mais difícil, geralmente a gente pensa que lá possivelmente não vai ter sinal de telefone, que lá não vai ter às vezes uma estrutura adequada para me socorrer em algum momento de risco que eu tiver. Então, antes de partir para essa trilha mais difícil, eu tenho que avisar meus familiares para onde eu estou indo, porque caso eu tenha alguma intercorrência ali, pelo menos as pessoas vão saber o local, do meu destino. Além disso, é preciso ir nessa trilha desconhecida, às vezes mais difícil. O ideal é que se vá com guias turísticos ou com pessoas que tenham o costume de ir naquele local, ou que conheçam aquela trilha. Além disso, hoje em dia tem aplicativos com GPS que mapeiam essas trilhas, e as pessoas podem segui-las, que é um meio mais seguro, de chegar até esses locais. E além disso é pensar, se eu cheguei nesse local, eu tenho ali os recursos necessários para passar mais tempo, caso seja necessário. Então eu não posso ir com a água com o mínimo possível, eu não posso ir com a alimentação no mínimo possível. Eu sempre tenho que ter alguma quantidade adequada para que, se ocorrer alguma situação fora do normal, eu tenha ali algum recurso para me manter com sobrevida até a chegada de um socorro. E o que fazer, Leandro, quando o tempo fecha e corre o risco de chover? É preciso ficar atento às chamadas trombas d'água, né? Exatamente. Muitas vezes o banhista está naquele local de cachoeira ali e o tempo não fecha ali onde ele está. Mas às vezes na cabeceira daquele rio já está chovendo. Então qualquer mudança repentina na água, se a água ficar mais turva, começar a trazer galhos, isso pode ser um indicativo de que está havendo uma chuva na cabeceira e esse volume de água pode aumentar bruscamente e esse banhista não tenha tempo de sair ali com agilidade e com segurança. Então a gente, quando vai para esses locais, sempre tem que estar atento aos sinais que a água vai nos indicar, ao clima daquela região, buscar ali a meteorologia daquele dia, o previsto, se há indicativo de chuva em algum local próximo ali daquele local que eu estou me banhando. E sempre que chegar numa cachoeira, observar, se acontecer uma tromba d'água aqui, onde que eu posso me deslocar, onde que é mais seguro para eu correr, onde que é a minha saída mais fácil, Porque muitas vezes a gente espera vir um risco e é aí que a gente vai pensar, e muitas vezes o caminho que a gente vai adotar não é o mais seguro. Então, quando chegar num ambiente desse de cachoeira, que é um ambiente que não é controlado, nas questões de segurança, é sempre observar onde que é a minha rota de saída, onde que é o ponto mais alto, onde que é o local mais seguro, onde que as crianças vão ficar, Então, eu tenho que observar isso tudo antes de entrar mesmo ali na água para poder me refrescar. E em caso de um possível afogamento, quais são as instruções? Basicamente, no afogamento, a pessoa vai ficar muito desesperada, Então, se a pessoa muitas vezes não tiver ali conhecimento e técnica para poder abordar ela, às vezes essas duas pessoas vão afogar, porque a pessoa está tão desesperada que ela vai querer sobreviver de tal forma que às vezes vai puxar os dois para o fundo. Então, o ideal nesses locais, alguns deles possuem boias que podem ser arremessados para a gente poder retirar essa pessoa com essa boia, etc. Caso não tenha, a gente buscar algum objeto desse tipo, algum galho, algum material que a gente consiga puxar a pessoa pelo braço e arrastar ela para fora desse local de água. Entretanto, a natação para fazer esse salvamento, a gente aconselha somente para a pessoa que já tem ali
um certo conhecimento, porque as duas pessoas podem se tornar vítimas. Então a gente não recomenda essa ida, né, nadando, se a pessoa não tiver esse preparo adequado. Mas se tiver algum material que possa lançar, arremessar, para que essa vítima possa ser resgatada, já é o ideal. A partir desse momento, já resgatei a minha vítima ali do local de afogamento. Mesmo que ela esteja bem recuperada, a gente tem que deslocar com ela para o hospital para ter ali uma avaliação mais completa, né? Porque muitas vezes ficou pouco tempo ali se afogando, mas pode ter alguma consequência. Então a gente sempre analisa, né, nesses casos. Além disso, nesses locais de difícil acesso, é muito comum o Corpo de Bombeiros fazer a retirada das vítimas de helicóptero, porque às vezes a caminhada para retirar essas vítimas é muito demorada. Então a gente tem também esse serviço de aeronaves no Corpo de Bombeiros que pode fazer essa remoção mais rápida dessas vítimas nesses locais de difícil acesso. Leandro, e para finalizar, é possível curtir uma cachoeira com segurança, não é mesmo? Com certeza, a gente dá esse alerta aqui porque a nossa percepção de segurança ela tende a cair, né? A gente passa por uma situação de estresse, fica ali muito preocupado com a segurança, mas passa um tempo a gente relaxa. Então, esses alertas não são para evitar que as pessoas vão, né, para esses lugares, é na verdade para aumentar a percepção delas com relação à segurança e que elas possam ter um lazer ali sem nenhum risco, sem nenhum problema que possa, às vezes, manchar, né, esse passeio em família, esse passeio em amigos, que essas pessoas possam ter esse ambiente aí de lazer com muita tranquilidade, calma e com segurança. Mais uma vez, Tenente, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. E em casos de perigo, é sempre importante ligar para os serviços de urgência e emergência, como o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou o SAMU pelo 192. Continue acompanhando a programação da TV UFOP pelo nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.